Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco a respeito desse assunto da questão da maneira como a máquina trabalha, a maneira como ela se movimenta. Mais especificamente falando a respeito da velocidade constante e a outra opção que está aqui como ponto de parada, exato. Então vamos lá. A princípio fica o convite para quem quiser participar. Eu criei um grupo no Facebook que é o grupo CNC em Ação, que é voltado para assuntos relacionados a CNC Router de uma maneira geral, programação, dúvidas a respeito de construção de máquina, da sua CNC caseira aí. Então quem tiver dicas também, quiser postar, fica à vontade, fica aí o convite. Então é bem comum, às vezes para quem está começando, daí a pessoa se perguntar se é normal, se não é normal, a maneira como a máquina recorta. Em determinadas situações parece que ela trabalha de uma maneira constante, ou seja, ela se movimenta sempre mantendo uma mesma velocidade. Em outras situações, principalmente em formas que envolvem retas e curvas, ela vai, chega nesse lugar que tem a curva, ela desacelera e depois vai mais devagar, depois acelera e assim sucessivamente. Então eu até já mostrei que dependendo da escolha do arquivo, você vai fazer com que ela trabalhe na velocidade constante. Se você colocou 2000, ela vai trabalhar 2000 em toda, digamos assim, a extensão do vetor. Já em determinados arquivos ela vai se comportar daquela outra maneira. Agora aqui eu vou mostrar uma modificação que você tem que fazer, porque dependendo do seguinte, às vezes você escolhe um arquivo, como eu dei uma referência ali, que seria o do Mac 3 mm ARCS, que ele fazia uso disso, porém pode ser que se você não fizer essa configuração que eu vou mostrar ali, não vai ter efeito, ela vai continuar trabalhando daquela mesma maneira. Só que assim, vale lembrar o seguinte, isso não é uma coisa ruim, essa questão do parar, tá? Essa questão do movimentar e parar não é uma coisa ruim. Só que existem peças que você vai recortar que não tem a necessidade disso, e dependendo da velocidade que você está trabalhando, isso não vai afetar o resultado. Já que quando você coloca a máquina para trabalhar muito rápido, tá? Eu vou utilizar como exemplo, mas essa peça de fato os cantinhos era redondo. Mas vamos supor, se a peça fosse um quadrado que eu fosse recortar e eu coloco a velocidade constante, e essa velocidade constante ela é muito rápida, aonde deveria ficar um cantinho reto, o que ela vai fazer? Ela vai fazer praticamente uma curva, porque não tem como ela vir aqui manter a velocidade e virar, digamos assim, sem que afete o resultado. Então, quando está muito rápido, ela vai fazer uma curva onde deveria ser reta. Então, em determinadas situações, tem que avaliar. Tá? É uma coisa com mais precisão, a peça de encaixe, tem que ficar os cantos vivos, por assim dizer, aqui e tal. Não é interessante trabalhar com velocidade constante, estando ela muito alta. Pode trabalhar com velocidade constante, mas tem que ser uma velocidade mais reduzida. Tá ok? A configuração que você faz aqui no programa é a seguinte. Aqui você vai entrar em... Aqui eu estou nas configurações gerais. Tá? Você vem aqui. Aqui. Vou fechar só para mostrar como que entra aqui. Tá aqui, ó, config e general config. A configuração é exatamente essa daqui, ó. Motion Mode, Constant Velocity e Exact Stop, tá? Então, isso daqui que você tem que escolher para que tenha efeito. Se você quiser trabalhar com velocidade constante, mesmo que o arquivo ele traga informação lá e tal, tem que estar assinalado isso daqui. Se tiver isso daqui, ele vai continuar se comportando daquela maneira. Vai, para e tal. Mas, como mencionado, cada situação é uma situação. Esse Exact Stop aqui é melhor quando você está buscando precisão nas peças e quinas vivas e tudo mais. Se você está trabalhando com uma velocidade baixa, de maneira que mesmo que tenha quina,
Isso não vai afetar o resultado, porque até uma determinada velocidade, sim, ela consegue ir e virar mantendo uma velocidade constante sem afetar tanto. Agora, nessa situação que é uma precisão boa, deixa isso daqui. Eu vou recortar cada uma das pecinhas que eu vou fazer agora. Primeiro eu vou deixar em constante velocity, e ela vai trabalhar mais ou menos 1800. Depois eu vou vir aqui, eu vou modificar para exact stop e a gente vê ali faz algumas observações dela trabalhando. Lembrando que nesse caso aqui, esse arquivo que eu carreguei que vai recortar aqui, ó. Deixa eu mostrar por aqui. Esse arquivo, ele foi salvo em G-Code milímetro TAP, tá? Que era a extensão que eu sempre utilizei enquanto utilizava CNC caseira, e depois aqui eu passei para aquela outra Mac 3 e tal. Mas aí tem que testar, às vezes uma ou outra dá uma diferencinha no resultado, no tempo de corte, coisas do tipo. Então tá G-Code milímetro TAP, a frezinha que eu vou utilizar ali é de 2 milímetros. E vamos lá, eu vou colocar para recortar aqui, vou deixar em tempo real, tá? Para vocês terem uma noção de ruído, de spindle, para vocês terem uma noção de velocidade de trabalho. Vai estar trabalhando a 1800 e vamos ver como que ela se comporta em cada uma das situações. Sendo que nessa primeira, a gente vai utilizar a velocidade constante. Então ela vai tentar manter sempre esses 1800. Então tá tudo zerado aqui e vamos lá. Lembrando também, para quem está começando a trabalhar com CNC router e tal, lembre-se de colocar o delay, tá? Delay de aceleração do spindle. E tipo assim, quando você dá o start, a máquina ela só sobe o Z e já liga o spindle. E daí você coloca um tempo que ele vai demorar para acelerar. O tempo que ele demora para acelerar quando é um spindle com inversor, você também configura no inversor uma aceleração. Não é interessante você colocar lá no inversor tipo 1 segundo, ou seja, ele partir da frequência mais baixa até chegar no máximo. Então você coloca também lá tipo uns 10 segundos. Na hora de configurar no programa tem que ser igual ao que está configurado no inversor, ou pode ser um pouquinho mais, para garantir e não ter dúvida que ele vai acelerar antes de começar a trabalhar. Aí ela começa a fazer o recorte, tá? Porque se você parte direto, não tem o tempo de aceleração, entrar com rotação baixa no material ou com a rotação inadequada, vai quebrar a fresa. No mínimo, né? Então vamos lá, tudo certo aí? Vamos iniciar aqui o processo. Opa. Start. Então ele acelera, tá? E no Mac 3 eu coloquei 10 segundos de delay para começar a trabalhar.
Tá, então esse primeiro recorte foi utilizado a velocidade constante. Só que, enfim, pode ver que nas curvas aqui, curva, reta com curva, ela desacelera, tá? Isso é meio que normal, só que se utilizar aquela outra extensão que eu mostrei, ela passa reto aqui também, tá? Só que o que é importante aqui, pode ver que nas retas, quando ela veio aqui, ela veio e virou mantendo os 1800, tá? Vamos ver como ela vai se comportar agora, eu só vou zerar aqui de novo. Nessa posição que ela está agora, só vou zerar a posição do X, só que eu já se movimentei para o lado aqui. Eu vou vir agora aqui em General Config, lá onde eu mostrei de novo, e vou colocar esse Exact Stop. E vamos ver como que ela vai se comportar nas quinas vivas ali, nos cantinhos. E tudo certo. E vamos lá. A rotação do spindle está 15.000 RPM.
Então tá aí, galera. Acho que, obviamente, todo mundo percebeu que essa peça demorou muito mais para recortar. Tá? Vamos ver se atravessou. Em função da maneira como ela trabalhou. Vocês viram que ela trabalhou muito mais devagar. É o mesmo arquivo, só que aqui a gente tem uma referência de velocidade constante e aqui é o exact stop. Vocês podem ver e podem observar aí depois, se quiser, novamente, que toda vez que ela chega na quina, ela desacelera, quando chega na junção, ela desacelera, tá? Isso vai preservar ao máximo as características que você está buscando no termo de precisão da peça, tá? A questão da velocidade, trabalhar rápido, afeta o resultado, tá? Mesmo a gente falando de madeira. Só que em algumas situações esse afeta é irrelevante. Até mesmo aqui, por exemplo, aqui no velocidade constante, ainda ela preservou bastante as características da peça, porque estava numa velocidade baixa, mas se eu tento trabalhar mais alto que isso, afetaria, tá? Então aqui, ó, o que eu estou fazendo, isso aqui é um eixo de 12, tá? E aqui é só para fazer o teste de encaixe mesmo. Aqui está encaixando super justo, tá? Não é ruim, tá? Não é ruim, mas vamos só ver se apresentou diferença no resultado da peça. Tá? Encaixou ali, ó. Tá? Aqui é um projetinho aí que, se em breve der certo aí, eu já posto no canal. Tá? Ela tá na metade ali. Eu não vou forçar porque senão depois vai ficar ruim de tirar. Tá? Essa foi aqui, cortou em velocidade constante, e essa daqui foi a que cortou no exact stop same. Olha isso. Tá? Então aqui, ó, também tá entrando bem justo, já que o buraco é 12 e isso daqui é 11. O eixo é 12 e o buraco é 12. Então é para entrar justo em ambas situações. Mas aqui já entrou mais fácil do que aqui. Tá? Vamos testar o outro. Mesma coisa. Para entrar aqui, ó, já tá bem mais fácil que nesse outro aqui. Vou tirar esse eixo liso daqui. Não é fácil. Só que, enfim. Não vai ser tão fácil. O eixo está meio que com óleo. Tá. Só que, enfim, na questão de características, não afetou. Ressaltando, não afetou porque a velocidade que eu determinei em velocidade constante, ela ainda assim é uma velocidade que não afeta o resultado. Se eu tentasse trabalhar, por exemplo, uns 2.500, provavelmente as quininhas da peça aqui assim, ó, estaria arredondada, tá? Então, quando está buscando precisão, quina viva, tem que ser muito, vamos dizer, muito fiel ali às características do desenho. Trabalhar com aquele exact stop lá seria uma melhor opção, tá ok? Ou se você quiser trabalhar de maneira constante, aí você determina que essa velocidade constante seja uma velocidade que não venha afetar de forma negativa o resultado. Vou colocar essas pecinhas no local aqui para ver se elas vão dar acordo. Aqui é só um teste mesmo para ver se estava fugindo a furação também. Que daí isso aqui vai ser assim. E em breve eu posto novidades a respeito disso daqui. Mas então é isso, galera. Então tem aquela configuraçãozinha ali. Aí é uma questão meio que de avaliar
o que, digamos assim, tem uma importância, o quanto tem a importância, é o que eu sempre digo, cara, se você tem um equipamento bom que tem capacidade de trabalhar mais rápido, faça uso disso. Só que nem todas as situações elas são favoráveis a isso. Se você quer precisão e tudo mais, vai ter que trabalhar mais devagar. Se é uma coisa, um recorte de uma letra, um recorte de formas, essas coisas assim e tal, às vezes é melhor, enfim, fazer o serviço render, já que não tem tanta exigência quanto a precisão do resultado, precisão milimétrica. Então, só recapitulando aqui no programa, o que você vai modificar aqui, config, general config, escolhe entre constante e entre exact, tá? Mesmo estando na constante aqui, no primeiro recorte, que deveria trabalhar 1800, nas curvas ali ela deu uma desaceleradinha e tal, mas ainda assim foi muito mais rápido que o outro corte. Só que estando esse constante velocity aqui, ou velocidade constante, assinalado como uma opção aqui, aí você pode, depois no programa Aspire, alternar entre outros tipos de extensão. Tá? Tem extensão que vai fazer com que, mesmo ali nesse velocidade constante, onde deu uma leve desacelerada, ele faça direto, tá ok? Mas considere sempre aquilo que eu mencionei. A exigência do resultado final. Tá? Não adianta trabalhar rápido se isso for afetar o resultado final e a situação for aqui, o resultado final é uma exigência, tá? Que não fuja nada, que tenha aqui na Viva, que tenha ali boas referências com referência ao projeto, tá ok? Mas basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos, falou? E caso tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários que assim que possível estarei respondendo. Falou?